Agora, para dar continuidade ao nosso trabalho, vou falar um pouquinho sobre a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Primeiro, a gente tem que entender o que é a OMC, que é um fórum de negociações de resolução de conflitos na ordem comercial entre os países, entre todas as nações, entre as nações que são signatárias. E também é de sua competência a criação de regras para o âmbito comercial que devem ser adotadas pelos seus Estados-membros, ou seja, aqueles países que são signatários, através de acordos comerciais. Tudo isso para garantir o equilíbrio entre as nações, que é o principal objetivo da OMC, para que haja o livre comércio e tudo aquilo que a gente estudou na disciplina. A OMC ela foi criada no ano de 1994, durante a Conferência de Marrakech, ao fim das negociações da rodada do Uruguai. Mas para a gente entender isso, nós temos que voltar um pouquinho e entender todo esse contexto, mais ou menos lá no fim da Segunda Guerra Mundial, que foi quando o mundo entrou naquele colapso da guerra e precisava se reerguer, principalmente no âmbito econômico. E aí ele precisava de uma nova ordem, de alguém que solucionasse todos aqueles conflitos na ordem comercial, que guiasse, que administrasse isso. E aí surgiu o GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. A sigla está em inglês, por isso que não bate. Foi assim como uma instituição disponível naquela época. Não foi uma instituição permanente, tanto é que a gente vai ver o período que ela esteve ajudando os países ali e que atuava em conjunto com outras instituições da ordem econômica, como o FMI e o Banco Mundial. Ele atuou entre os anos de 1948 e 1995, que foi o ano da implementação da OMC. Como eu falei, ela surgiu em 1994, mas só foi efetivamente implementada em 1995. E a partir daí, todos os países eles tiveram a sua adesão, todos os países que a gente conhece hoje que são signatários da OMC já estavam automaticamente naquele momento? Não. Tudo isso foi um processo gradativo e levou tempo. Por quê? Primeiro que naquele momento os países tinham algum receio devido a algumas negociações fracassadas anteriormente. Segundo, porque todos os países que seriam signatários àquela época, eles precisavam estar de acordo, aceitar todos os acordos feitos na rodada do Uruguai. E em terceiro lugar, porque era necessário é necessária uma adequação jurídica dos países para entrar na OMC. Um país que é signatário da OMC, por exemplo, ele não pode ter uma conduta e uma legislação protecionista de maneira exacerbada. E aí, passando por esse ponto, eu preciso explicar um pouco sobre a organização estrutural, para podermos entender como funciona a OMC. Ele tem basicamente 3 órgãos que a gente pode comparar com os nossos 3 poderes, que são, primeiramente, a Conferência de Ministros, análogo ao nosso poder legislativo, em que temos representantes de todos os Estados-membros nessa conferência. Segundo, temos o Conselho Geral, que é como um órgão solucionador dos litígios, como o nosso Poder Judiciário, e o Secretariado, que é um órgão mais administrativo, como o nosso Poder Executivo. E um outro ponto interessante é em relação ao processo de tomada de decisão. Esse processo de tomada de decisão, ele possui alguns princípios. Que princípios são esses? Princípio da isonomia no processo de votação. O que significa isso?
Isso significa que os países, quando forem votar na OMC, eles têm o voto deles tem um peso equivalente. Não é como em outros órgãos que um estado que tem um poder econômico superior, o seu voto vai ter um peso maior. Na OMC, não. O consenso como pilar é o segundo princípio. A OMC ela valoriza demais o princípio, o que já acarreta ao nosso terceiro princípio, que é a valorização das negociações. Ela valoriza demais as negociações, tanto dentro do âmbito, principalmente no âmbito formal, mas até no âmbito informal, por exemplo, ao redor do litígio, aquelas negociações que são para solucionar aquele conflito. E quais são as funções exercidas pela OMC? As funções são basicamente funções de administração das relações comerciais entre os países, sobretudo quando há algum conflito. A OMC basicamente administra os acordos comerciais multilaterais, o entendimento relativo a soluções de controvérsias e o mecanismo de revisão e políticas comerciais. A partir daí, eu vou entrar no sistema de solução de controvérsias, que é um tema que vai levar bastante nosso tempo. Ele foi criado ainda na rodada do Uruguai e teve muito êxito. A partir dele foi criado o entendimento sobre as soluções de controvérsias, que é utilizado basicamente quando um país ele atua de forma que seja incoerente com os acordos comerciais que ele é signatário. Então, quando um país ele tem uma conduta errada, vamos dizer assim, e aí o que acontece? Os outros estados que se sentem prejudicados por aquela conduta, eles vão acionar a OMC. E aí a gente tem que entender como é que ela funciona, a sua organização, principalmente desse sistema de controvérsia, certo? A organização dele é basicamente o órgão de solução de controvérsias, que ele vai organizar todo o processo quando um estado aciona o OMC, e ele também estabelece grupos especiais e o corpo de apelação, tudo isso que está ligado ao processo. Esse processo ele acontece por etapas. Primeiro nós temos a etapa das consultas, em que o demandante expõe a sua lide e o demandado vai manifestar a sua ciência daquilo que o demandante acionou. Quando não há algum acordo nas negociações, aí nós vamos para a próxima etapa, que diz respeito à criação, à instauração dos grupos especiais. Esses grupos especiais são compostos, em regra, por 3 pessoas, excepcionalmente por 5, desde que esse grupo vai ser criado desde que não haja a oposição dos membros do órgão solucionador de conflitos. Mais uma vez, a gente vai voltar àquele princípio do consenso. Depois disso, o órgão vai estabelecer alguns prazos junto com os membros, lembrando sempre que que esses prazos têm que estar dentro do seu prazo maior, que é o prazo da emissão do relatório final, que é de 6 meses. E aí, o que acontece? Acaba o processo nesse momento? Depende. Se depois da emissão do relatório, se os outros membros discordarem daquela decisão do relatório final, eles podem recorrer ao órgão de apelação. Esse órgão de apelação se parece com a nossa segunda instância e tem uma característica de um órgão recursal. Ele vai emitir a sua decisão acerca daquele parecer do relatório final. Essa decisão deve sair num prazo de 30 dias e tem que ser acatada pelos membros. Excepcionalmente, se houver um consenso entre o órgão de solução de controvérsias, mais uma vez, a gente volta àquele princípio tão valorizado pela OMC.
E aí, como é que a gente tem a organização desse órgão? São 7 membros, dos quais 3 atuam no caso. Eles vão modificando quem são através de um sistema de rodízio e possuem um mandato de 4 anos, que pode haver a recondução por mais uma única vez, por igual período, ou seja, mais 4 anos. E é isso que eu tenho para falar sobre a composição. E quem é que pode demandar esse órgão de apelação? Somente aqueles que são os membros que estão no processo, na lide. Não podem outras pessoas virem e demandarem, que estão fora do processo, demandarem o órgão de apelação, certo? E sobre o que esse órgão de apelação ele vai conversar, ele vai negociar, ele vai emitir seu relatório? Somente sobre as matérias que estão dispostas no relatório final, exatamente como um órgão revisional. E aí é garantido por esse órgão o sigilo da condução dos trabalhos, de todo o trâmite do processo. Também como a criação do seu relatório final, da sua decisão, sem a presença de nenhuma das partes, certo? É muito importante a gente ressaltar essa questão. E aí, finalizada a decisão, inclusive na ordem recursal, sem mais nenhuma possibilidade de, vamos dizer assim, com um trânsito em julgado. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar por isso mesmo? Aquela conduta que aquele país teve? Não. A gente vai entrar numa fase de implementação das medidas decididas pela OMC. Como é que isso vai acontecer? Vai depender da conduta do país, de como é que ele vai se manifestar. Ele tem 30 dias para se manifestar acerca disso. E aí, basicamente, o que é que importa? O país ele tem que modificar a sua conduta e se readequar ao sistema. Se ele não fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai sofrer sanções, ele vai sofrer penalidades, principalmente pelo país que foi o demandante. Tudo isso com a devida fiscalização, com a devida autorização da OMC. Então, em resumo, é isso. Ou ele modifica sua conduta, ou ele então vai sofrer algumas retaliações.